Investidora, mais um vídeo aqui para o nosso canal Negócios Bilionários. Hoje nós vamos falar da Itaúsa, que acabou divulgando aí resultado, né, com um lucro aí de 3,6 bilhões de reais. Vamos dar uma olhada aqui nas suas controladas dentro do resultado que ela divulgou, tá? Então, esse é o canal Negócios Bilionários. Se você não é inscrito, se inscreva e nos ajude aqui a aumentar o número de inscritos, tá bom? Então, vamos direto aos fatos, né? Vamos dar uma olhada aqui, então, que na inicial aqui do documento divulgado aí pela Itaúsa, então ela coloca aí que obteve aí um lucro líquido recorrente de 3,6 bilhões de reais, tá? Um aumento aí de 22 em relação ao segundo trimestre de 2023. O valor de mercado do seu portfólio, né, ou seja, das empresas que ela tem investidas, é de 128,6 bilhões de reais, 12%, né, acima aí do divulgado no 30/6/2023, tá? Obteve aí um ROI recorrente, né, de 17,5%, um aumento aí de 2 percentual em relação ao primeiro semestre de 2023. Então aqui ela destaca, né, melhor esse resultado. Aqui ela fala que em 30/8 serão pagos 1,4 bilhão líquidos, né? Ou seja, 13 centavos por ação, dos quais 830 milhões foram declarados em junho e 615 milhões de reais que foram declarados em março. Então, reportando aí esse JCPI que ela vai estar pagando no dia 30/8, cerca de 13 centavos por ação. Mas aqui, pessoal, esse vídeo traz aqui sua atenção para a gente dar uma olhada aqui nas empresas que tem aí no portfólio da Itaúsa. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e nos ajudar. Então, olhando aqui nesse anexo, aí divulgado no resultado, apresentamos abaixo os principais destaques dos resultados do segundo trimestre de 2024 das empresas investidas que compõem aí o portfólio da Itaúsa. Então, estão aqui as empresas, né? As atividades com que elas trabalham. Tá? Então, por exemplo, aqui a instituição financeira, né, que é o Banco Itaú, calçados e vestuários, madeira, metais, louças, revestimentos, celulose solúvel, que é a Dexco, né? A infraestrutura e mobilidade, que é a CCR, saneamento, que é a AEGEA, saneamento e participações, distribuição de gás, né? GLP, Copa Energia, e transporte de gás natural, que é a nova transportadora do Sudeste. Então, e aqui tem a sua participação, o percentual aí que a Itaúsa possui de cada uma dessas empresas, tá? Então, por exemplo, aqui no Banco Itaú, a Itaúsa adquiriu aí 37,27% tem de participação aí no Banco Itaú. Alpargatas, 29,49%, né? Dexco SA, né? 37,84%, CCR, 10%, AEGEA, 12,88%, Copa Energia, 48,93%, e Nova Transportadora do Sudeste, 8,5%. Tá? Dessas, 4 são capital aberto aí na B3 e as outras não. Né? Então, o que a gente vai dar uma olhada aqui, pessoal? Primeiro que o desempenho dessas empresas, né? Então, que também a Itaúsa traz aqui nesse resultado. Né? Então, por exemplo, que a gente dá para perceber aqui, e até porque o Banco Itaú divulgou seu resultado e foi muito, muito bem visto, né, pelo mercado, né, dentro da perspectiva aí que os analistas buscavam. Né? Então, a gente percebe aqui que
Banco Itaú, né? Por exemplo, aqui em termos de lucro líquido, né? Teve um aumento de 16,9% nesse segundo trimestre. Tá fazendo uma comparação anual, tá, pessoal? Em relação ao segundo trimestre de 2023, teve um aumento aqui de 17,1%, né? Em relação ao lucro líquido recorrente. O ROI anualizado aqui, tá? Um aumento aí de 1,5 percentual em relação ao mesmo período aí do ano passado. O ROI recorrente é o patrimônio líquido, né? Também tem um aumento aí de 8,3, né? E o ROI recorrente aqui anualizado também, com um aumento aí de 1,6 percentual, tá? Carteira líquida aí, como eu já comentei, então teve um aumento aí de 8,3%. Então, porque os valores, os indicadores aqui, os resultados do Banco Itaú são muito bons, né? E já é de se imaginar que ele contribui de forma muito positiva aí para o portfólio aí da Itaúsa, né? Agora, nós temos aqui outras empresas, né, dentro do portfólio, por exemplo, aqui Alpargatas. Então, quando a gente faz aqui a mesma análise, né? Então, receita líquida teve um aumento aí de 9,7%, né, no segundo trimestre, comparando aí com o mesmo período, 2023. A margem EBITDA, né, recorrente, tá? Também aqui teve um aumento, né, bem significativo, né, que indicou aí esse percentual aqui bem alto, né, de 349,1% em relação aqui ao segundo trimestre de 2023. O lucro líquido, né? Então, saiu de um prejuízo aqui no ano passado e veio para um positivo agora em 2024, no segundo trimestre, né? O recorrente também, o lucro líquido também recorrente, mesma coisa, né? Tinha dado prejuízo, estava com valor negativo no ano passado e agora somou aqui um valor positivo de 32, tá? O ROI, também que era negativo ano passado, foi para 2,5. O ROI recorrente, mesma coisa, tá? Saiu do negativo para o positivo, né? É importante, mas um ROI extremamente baixo, né? O CAPEX, né, que é o investimento, né? O ano passado faziam muito mais investimento, esse ano uma coisa boa foi a diminuição desse CAPEX, né? Significa que antes ela estava investindo e agora ela está desinvestindo, né, ou controlando aí o seu investimento, tá? Dívida líquida EBITDA, então teve uma queda aí, né? Então teve uma redução da dívida, né? Então bem interessante aqui, de 2,3 vezes lá no ano passado e agora 0,4 vezes aí o seu EBITDA, tá? Então a Alpargatas, considerando aqui ano a ano, também trouxe aqui valores bem positivos aí para o portfólio. A outra que nós vamos dar uma olhada aqui é a Dexco, né? Então ela vem com a receita líquida, um aumento de 2,1%, já que o EBITDA ajustado e recorrente, né? Então aqui tem um aumento de 7,7%, margem EBITDA ajustada de 18,19% e em 2023 de 17,9%, né? Então um aumento aqui de 1 ponto percentual. Lucro líquido, que aí teve uma queda, né? Ano passado foi de 157 e esse ano de 94, então que teve aqui uma queda de 40%, tá? O ROI teve uma queda também de menos 4,7, né? Ou seja, caiu aqui 4,7 percentual em relação ao ano passado, né? Que era 10,4, agora veio, esse ano está em 5,7%. O ROI recorrente, que aí sim teve um aumento de 1,8 percentual, tá? E a dívida líquida EBITDA, aqui, que era de 3,1
o EBITDA, agora está em 3,5, ou seja, teve um aumento aí da sua dívida. Já a CCR, aqui teve um aumento, né, da sua receita líquida ajustada, de 12,5% em relação ao ano passado, receita líquida sem construção de 5,9%, o EBITDA ajustada dela também aqui um aumento de 14,4% em relação ao ano passado, margem EBITDA, né? Então aqui um ligeiro aumento aqui de 0,9 percentual, tá? Lucro líquido, aí teve uma queda, né, de 0,8%, uma queda assim bem pequena, mas de qualquer forma uma queda em relação ao ano passado. O seu CAPEX, né, aí teve um aumento, então esse ano eles estão investindo mais, né, em relação ao ano passado, então um aumento aí de 16%. E a dívida líquida e EBITDA, né, que saiu de 3 vezes o seu EBITDA para, aumentando aqui para 0,1 vez, 0,1 vez o seu EBITDA, ficando aqui em 3,1, né, e o seu EBITDA ajustado. Então aqui também um ligeiro aumento aqui da sua dívida. A EGEA, então vamos dar aqui uma olhada aqui nos seus resultados, né? Receita líquida aqui um aumento de 119,7% em relação ao ano passado, então um valor bem significativo. O EBITDA dela, né, também aumento de 86,5%, margem EBITDA de 10,3 percentual de aumento, na verdade queda, né? Então aqui a margem EBITDA dela caiu, era 68,1%, né? Foi para 57,8%, tá? Lucro líquido recorrente também teve aqui uma queda de 13%, 13,6%. O seu CAPEX aumentou 259,9%, então grande investimento aí em relação ao ano passado. E a sua dívida líquida EBITDA caiu, então passou de 3,2 para 2,5 o EBITDA, tá? Então aqui não foi assim uma contribuição muito boa, apesar de que alguns indicadores aqui teve aí uma alta bem significativa, como aqui a receita líquida, né? Copa Energia também é outra aqui investida da Itaúsa. Receita líquida, um aumento de 1,8% em relação ao ano passado. O EBITDA recorrente teve uma queda de 21,4%. Lucro líquido recorrente, uma queda de 2,7% em relação ao ano passado. CAPEX aumentou, né, de 40 para 75, aumento de 89,3%. Sua dívida líquida, sua dívida barra EBITDA, que é até baixa, né, uma vez que, se a gente olhar aqui esses valores, né, de 1,4 vezes, caiu para uma vez o seu EBITDA. Então, dentro aqui, analisando aqui sobre a ótica da dívida líquida, está bem menos endividada do que as outras. NTS, então receita líquida aqui, queda de 5% em relação ao ano passado. O EBITDA também 5,5% de queda, né, em relação ao ano passado. Seu lucro líquido teve uma queda também de 8,6%. Aqui o que deve ter contribuído bastante para a Itaúsa foram os proventos, né, que aumentou bastante, ou seja, os dividendos aí que a Itaúsa recebeu dessa empresa. Então aqui um aumento aí em relação ao ano passado de 306,7%. CAPEX, então teve aí uma queda significativa, né? O ano passado fazia muito mais investimento do que está fazendo agora esse ano, né? Parando no mesmo período. Dívida líquida aqui, uma queda de 5,7%. Então, de
10 bilhões para 9 bilhões de reais, tá? E a sua dívida líquida EBITDA de 1,6 vezes para 1,4. Então, a queda aí de 0,2 o seu EBITDA. E aí, então, aqui são essas as empresas, né, que a Itaúsa tem aí no seu portfólio e que contribuiu. Algumas mais de forma muito mais positiva e outras não tanto assim, com todo esse resultado. E o que mais contribuiu aqui para esse resultado positivo, que tem um peso maior no portfólio da Itaúsa, é o Itaúsa. Ou melhor, é o Banco Itaú. Então, dentro nessa perspectiva, né, as empresas de alguma forma têm aí trazido uma melhora, né, para o portfólio, mas nem todas contribuíram assim tão de forma significativa para o bom resultado aí da Itaúsa. O que a gente consegue verificar é que esse resultado veio muito mais aqui do Banco do Itaú, tá? Contribuição muito maior aqui do banco, uma vez que o peso dele dentro do portfólio da Itaúsa é bem maior, tá? Então, o que a gente pode dar uma olhada aqui, por exemplo, esse ano, né? As divulgações aí, dos proventos, né? De 2024. Então, aqui já teve aqui dois proventos divulgados, né? Um JCP e um dividendo, que pagou aí no mês 3 e no mês 4. Depois ela divulgou mais o resultado no mês 3 e no mês 5, pagou aí no mês 8 e no mês 7. No mês 6 fez mais uma divulgação aí de JCP, pagou no mês, vai pagar agora no mês 8. E agora no dia 30/8, ela também vai ter uma Datacom, onde ela vai pagar no mês 10. E com Datacom no mês 11, ela vai pagar aí já em 2025. Então você tem muitos pagamentos durante o ano, mas são JCPs e dividendos assim, bem baixos, se comparado aí com o potencial da empresa, né? Ou o valor patrimonial aí da empresa. Parece que não é tão significativo assim o provento que a Itaúsa entrega aí aos seus acionistas, tá? Podemos dar uma olhada aqui, alguns indicadores, por exemplo, o seu PVP de 1,34, né? Ou seja, está 34% mais cara, acima do seu valor patrimonial, e tem um PL aqui razoavelmente baixo, né? De 7,59, né? O seu dividend yield está em torno de 7,76%, tá? E aí, é uma ótima empresa para você? Você teria ela aí, ou você tem ela aí no seu portfólio? E esse então foi o vídeo aí que nós tratamos aí da Itaúsa, pessoal. Muito obrigado aí por assistir os nossos vídeos e continue aí nos ajudando e contribuindo aqui com o canal, com a sua inscrição, se você não é inscrito, e continue assistindo aí os nossos vídeos, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.